Nós vamos falar então sobre módulo de um número inteiro, tá? Nas aulas anteriores nós já aprendemos aprendemos sobre os números inteiros, e a principal característica desses números inteiros é que eles eram infinitos tanto para o positivo quanto para o negativo, tá? Então vamos ao exemplo aqui na lousa e faremos uma breve discussão sobre alguns exercícios envolvendo esse módulo em uma reta numérica, okay? De um número inteiro. Nós temos aqui então uma reta numérica. Nessa reta numérica eu coloquei 5 posicionamentos específicos. O primeiro posicionamento é referente a um banco. O segundo posicionamento é a casa do Lucas. Depois nós temos a feira, a igreja e a panificadora. Perceba que essa reta numérica o ponto zero passa exatamente na casa do Lucas. Então a casa do Lucas fica a 100 metros de distância da feira. Olha só, 0, aqui entre 0 e 100 nós temos 50. Tá? Então, entre a casa do Lucas e a feira nós temos 100 metros. Da feira até a igreja nós não temos 250 metros. Por quê? Porque 250 metros é a distância da igreja até a casa do Lucas. Certo? Então, dessa forma, a distância que existe entre a feira e a igreja é exatamente 150 metros. Já a distância entre a igreja e a panificadora é de 250 até 450 metros, nós temos uma distância de 200 metros. Esses 450 metros é a distância referente da panificadora até a casa do Lucas. Porém, ainda existe um ponto antes da casa do Lucas, que é o banco, certo? O banco fica a 150 metros da casa do Lucas. Então, qual seria a distância entre o banco e a feira? Se eu estiver aqui no banco, eu tenho que caminhar 150 metros até chegar aqui na casa do Lucas, e da casa do Lucas eu preciso caminhar mais 100 metros até chegar na feira. Então a distância total entre o banco e a feira é de 150 mais 100 metros, ou seja, 250 metros. Através disso, nós vamos tentar responder esses itens aqui, essas questões. Qual a distância entre a panificadora e a igreja? Olha lá, a panificadora está aqui e a igreja está aqui. Então, se eu estiver aqui na panificadora e for me deslocar até a igreja, eu vou percorrer 200 metros. Tá? Então, a resposta aqui seria 200 metros. Tá? Antes do 450, vem o 400, 350, 300 e aí o 250, ok? Na letra B, Lucas saiu de casa e foi à feira. Olha lá, a casa do Lucas, ele foi até a feira. Depois foi ao banco e voltou para casa. Então, Lucas estava aqui, andou 100 metros até a feira. Da feira, Lucas voltou até a sua casa e foi até o banco. Do banco, Lucas voltou novamente para casa e percorreu uma longa distância. Que distância é essa? Vamos lá. De da casa do Lucas até a feira, ele percorreu 100 metros. Então já marca aí no teu caderno 100 metros. Da feira até a casa do Lucas novamente, porque não tem como ele ir ao banco sem passar pela casa dele, tá? Ele percorreu mais 100 metros. Então, até então, nós temos um deslocamento de 200 metros. Da casa do Lucas até o banco, ele percorreu mais 150 metros. Ou seja, ele já tinha andado 200 metros, andou mais 150 metros e percorreu ao todo 350 metros.
Então ele está aqui no banco 350 metros e voltou até a sua casa percorrendo mais 150 metros. Ou seja, o deslocamento total do Lucas foi de 500 metros. Tá? Então ele foi até a feira, voltou para o banco e foi até a sua casa. 500 metros foi a distância percorrida pelo Lucas. Última perguntinha. O banco fica a que distância da igreja? Olha o banco aqui. O banco fica a 150 metros da casa do Lucas. Então a pergunta é a distância do banco até a igreja. Então eu quero sair daqui e chegar até a igreja. Ok? Tenho que percorrer 150 metros até chegar à casa do Lucas. Tenho que andar mais 100 metros, registra aí a distância, 150 mais 100 mais 150 metros, ou seja, a distância do banco até o marco zero é 150 metros. E do marco zero, né, da casa do Lucas até a igreja, é de 250 metros. Então 150 mais 250 metros, nós temos um deslocamento de 400 metros. Então a distância entre o banco e a igreja é de 400 metros. Ok? É importante aqui essa definição, tá? A definição de módulo. O que é um módulo? O módulo é a distância entre qualquer ponto e a origem da reta. Ou seja, o módulo desse 150 aqui é a distância desse ponto, do banco, até o ponto zero. De 150 até zero, o módulo vale 150. O módulo da feira, ou seja, de 100 metros, é a distância da feira até a origem dessa reta aqui. Ó, a origem da reta é o marco zero. Ok? Então a distância da feira até o marco zero é 100. Tá? Então isso é módulo. Tudo bem? Não importa se está do lado positivo ou se está do lado negativo. É a distância desse ponto até a origem da reta, que no caso é o marco zero. Ok? Então olha só. Qual seria então o módulo de menos 3? Imagina uma reta numérica, construa aí no seu caderno uma reta numérica. E essa reta numérica está no ponto menos 3. Qual é a distância entre esse ponto menos 3 e a origem? Ou seja, no ponto zero. A distância entre o ponto menos 3 e a origem, ou seja, o ponto zero, é equivalente a 3. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3. A distância entre o 8 mais 8 e a origem da reta é 8. Basta anular esse sinal, né? Então, menos 3, o módulo de menos 3 é 3. O módulo de mais 8 é 8. O módulo de menos 1 é 1. O módulo de menos 17 é 17. E o módulo de mais 20, 20. E o módulo de menos 5 é 5. Ok?